sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Estamos gratos por mais uma vez podermos estar em seus lares, na presença dos irmãos, rogando que os benfeitores amigos nos auxiliem nesse trabalho, nessa nossa roda de conversa, e que os ensinamentos que nos traz a doutrina espírita, sempre embasado nos ensinamentos do Cristo, possa nos auxiliar nessa nossa caminhada evolutiva. Para a nossa roda de conversa de hoje, então, a gente conta com a Bruna na técnica, com o Emerson e com o Sandro. Então, eu peço que o Emerson já possa deixar o seu boa noite, Emerson, seu boa noite inicial. Boa noite, Ju, boa noite, Sandro. Boa noite a todos que nos acompanham nas quintas-feiras aqui, que compartilham conosco nesse momento.
Uma noite também muito especial, aqueles que eventualmente possam estar conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos. Nós gostaríamos de estabelecer uma rotina de estudos com todos os irmãos, pudéssemos estar aqui nas quintas-feiras, conhecendo mais sobre o pensamento espírita, sobre as reflexões espíritas, que nada mais são do que tudo aquilo que está alinhado com a doutrina do Cristo, mas que é trazido de uma maneira que nós possamos compreender e vivenciar esses ensinamentos de uma maneira saudável e possível. Então, vamos à nossa conversa. Sandro, deixa eu ter boa noite inicial. Boa noite, queridos colegas. Sejamos todos bem-vindos nesse trabalho por nós, pelo Cristo, por aqueles que nos ouvem. Como diz o Emerson ali, tentar trazer de uma maneira clara aquilo que a doutrina do Cristo nos diz, né? E o capítulo de hoje, que é o capítulo 23, nada mais importante do que esse, né? Um capítulo que aparentemente contraditório, né? E que nós vamos discorrer e ver que, na verdade, para toda a contradição aparente que Jesus trazia nos seus ensinamentos, tinha sempre uma moral evangélica muito interessante e que colocavam as coisas no seu lugar, né? Então, que nós possamos, pelo nosso trabalho de hoje, amenizar esse impacto que muitas vezes as palavras de Jesus causou a nós, né? Porque nós também estivemos lá. E continua causando para aqueles que leem de forma superficial, entendem de maneira pouco aprofundada, né? Aquilo que Jesus tentou nos dizer. Que tenhamos um bom trabalho, então que Jesus nos guie. Bom trabalho a todos. Bem, então, como o Sandro já nos trouxe, esse é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem o título Estranha Moral. E a primeira passagem que ele nos traz é odiar pai e mãe. Uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículo 25, 27 e 33. Aquele que ama a seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Sandro, como nos auxilia a doutrina espírita para que possamos melhor entender essa passagem, odiar pai e mãe? Bom, como eu falei ali na abertura, né, Jesus tem umas passagens que ele impacta por aquilo que ele diz, né? Se nós olharmos tentarmos interpretar de forma literal o que ele dizia. Então é importante, e é óbvio que quem conhece a doutrina de Jesus, ou pelo menos já ouviu falar, sabe que é uma doutrina de amor, né, que trouxe as leis maiores, né, ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então e como o espírito mais perfeito que passou pela Terra, seria uma contradição ele estar passando sentimentos negativos, né? Então, muito se atribui que não foi dito por ele ou foi entendido de forma diferente, né? E por que normalmente pode ter sido entendido de forma diferente e foi entendido de forma diferente? Porque os evangelhos foram escritos, na verdade, depois da passagem de Jesus. Jesus não estava mais entre nós quando foram escritos, né? E sofreram várias traduções nesse período todo, né? Quem gosta de ler, o Haroldo Dutra Dias nos fala sobre isso, né, no estudo da Gênesis, que o Evangelho era escrito, por exemplo, sem pontuação, de trás para frente, e depois disso tudo ainda, depois de um tempo foram colocadas as pontuações,
e assim por diante, né? Então, quanta transformação pode ter dado no entendimento dessas palavras, né? Então, assim, e no momento em que se erra uma vez, ou se erra no sentido de que não se coloca da maneira exata como deveria ser, né? No sentido de que não é erro de estar completamente errado, mas de não estar na linha proposta por Jesus quando falou as coisas. É que nem o telefone sem fio, né? Quando a gente é criança e brinca de telefone sem fio, se um errar no meio do caminho, a palavra chega lá no último completamente fora de padrão, né? Então, é isso que tem que se levar em conta, né? Então, quando ele falava em palavra ódio, odiar pai e mãe, o que ele realmente estava querendo dizer? Né? Se nós formos olhar o significado das palavras nas línguas naquela época, elas eram diversas, né? E a língua hebraica, por exemplo, que é a que foi usada no início, ela não era rica. Ela tinha um termo para indicar várias coisas. Então, além de não ter pontuação, além de ser escrito de trás para diante, um termo indicava vários significados. E, por exemplo, a palavra que eles usavam na época ela era non odit em latim, ou então ok ou misei em grego, né? Que não significa odiar, mas amar menos. Isso muda completamente o contexto. Então, veja bem, quando Jesus diz assim, se não odiar pai e mãe ou a própria vida, não chegará a mim, ou agora vamos trocar, ó, quem não amar menos ao pai, à mãe ou a própria vida, não chegará a mim. Olha como muda o contexto. E quando ele diz a mim, é da doutrina dele que ele está falando. E qual é a doutrina dele? É a doutrina da pluralidade das existências, da eternidade do espírito. E aí é que entra a interpretação da coisa, dessas palavras que ele diz. Nós temos que dar mais atenção àquilo que é eterno, né? Que é a lei do Cristo, aquilo que é eterno, a eternidade do nosso espírito. Então, significa odiar pai e mãe? Não. Significa entender que aquilo que vai agregar no nosso espírito é aquilo que é eterno. Porque o meu pai, a minha mãe, o meu filho, eles estão, meu pai, minha mãe e meu filho. Eles podem ter sido, numa encarnação anterior, até os meus inimigos, que estamos juntos hoje para resgatar as nossas faltas. Então, qual é a moral dessa palavra, dessa frase de Jesus ou desse apelo? É que nós estejamos dando mais importância àquilo que é eterno, que são as coisas do Espírito, da eternidade do Espírito. Então, ele deixa muito claro que não é nada de ódio que se fala aqui. É só a questão de dar prioridade ao que é prioritário. Obrigado, Sandro. Eu queria, estava me atrapalhando aqui para ligar o microfone. Eu queria contribuir e ainda ir um pouco adiante umas questões que o Sandro levantou que são extremamente relevantes para quando a gente estuda a Bíblia e as passagens do Evangelho, né? O Sandro falou ali sobre o conteúdo do Haroldo no estudo da Gênesis, e o Haroldo lá ele faz esclarecimentos assim fantásticos, ou não só esclarecimentos, como ele nos convida a refletir sobre algumas coisas que num primeiro momento a gente acaba não pensando e depois faz muito sentido. Claro que quando o Sandro diz escrito de trás para frente, ele não está se referindo ao conteúdo, à ordem que foi trazida, que a língua era escrita da direita para a esquerda, na verdade, né? Então, estava na ordem correta para quem estava escrevendo. A dificuldade é traduzir isso. Não tinham vogais, só tinham consoantes, né? Como o Sandro já falou, não tinha pontuação, também tinham escritas na vertical. Mas o que eu queria trazer mesmo é que muitas vezes se pergunta, as pessoas pensam onde é que estão os originais, os textos originais. E não tem os textos originais. Por quê? Porque como é que se popularizou, se distribuiu as passagens? Existiam copiadores, as pessoas copiavam, faziam cópias escritas, lia e copiava. E isso causou muita confusão e se atrapalhou muito a escrita e trouxe esses problemas que o Sandro acabou de explicar. Alguns deles sim se deram pelas cópias equivocadas, que mudou o sentido e deu esse problemão. Mas o Haroldo também faz o seguinte alerta. Isso foi também uma grande vantagem, porque as cópias, porque se conseguiu distribuir
e ninguém ficar dono do original, só uma pessoa ter aquele original, ser dono do conteúdo e precisar só acesso se eu conseguir estar perto dessa pessoa, dessa instituição. Então, nós precisamos muita boa vontade, um bom senso de compreender as dificuldades que era se semear o evangelho naquela época. E tudo aquilo que envolvia a logística para isso acontecer. Nós sabemos que hoje em dia é fácil da gente fazer confusão, né? Mandar uma mensagem errada no WhatsApp, era para uma pessoa, foi para outra, depois fica difícil de explicar, mandar alguma coisa, esquecer de colocar o anexo. Então, parece que agora a gente consegue se atrapalhar com os recursos fantásticos que nós temos hoje. Imagina a pessoa lá copiando e alguém falou com ela, ela parou para ouvir, voltou a escrever. É tanta coisa que pode ter acontecido. E nós não estamos aqui como a religião dos oportunistas, que quando serve a mensagem, não fala sobre isso. Mas quando acha que tem estranho, coloca a culpa nisso. Não. O convite é: olha a doutrina inteira, como o Sandro disse, que tu vai ver que isso não faz sentido, que tem alguma coisa que não encaixa. Isso é o convite ao bom senso. É quando alguém nos fala alguma coisa de uma pessoa que nós conhecemos a essência, que nós convivemos muito tempo, ou que, enfim, e aquilo parece que não pode ter acontecido vindo daquela pessoa, a gente não acredita. É mais ou menos assim que a gente aplica o critério para avaliar o conteúdo de Jesus. E aí, só na mudança de uma palavra, como o Sandro trouxe, nós temos uma realidade completamente nova, que dentro de uma língua pobre de vocabulário, faz todo sentido que tivesse se empregado o termo gostar menos, né? E em função disso tudo que tu falaste, Emerson, né, de estar na mão de vários, né, e de mesmo apesar de todas essas transformações, mesmo iniciais, porque quem gosta de ler essa história, principalmente dos apóstolos, pode ler Paulo e Estevão, que é uma obra fantástica que fala sobre o trabalho das casas do caminho e como o evangelho de Mateus, Levi, que foi usado naquela época, foi sendo copiado, como você diz, assim, lá naquele tempo, né? E copiado de forma como que cada um usava melhor para usar no seu trabalho. Mas mesmo apesar disso, e depois de todas as modificações que os concílios colocaram nesses evangelhos, cortando o texto, porque veja bem, nós estamos falando das traduções lá do início, mas de lá até onde nós estamos hoje, houve muita interferência premeditada, né, de cortar coisas, não só de traduzir, para que ele se adequasse melhor às leis das igrejas e não do Cristo. Mas mesmo assim, Haroldo também diz que não conseguiu se perder a moral evangélica, a essência do cristianismo. Não conseguiu se perder. E nós vamos ver aqui na sequência que Jesus já anunciava naquela época que isso poderia acontecer, mas que viria o Consolador, né? Mas, enfim, importante essa colocação do Emerson, principalmente quando tu dizes, Emerson, por que quando a coisa é boa vocês não falam, então, que tinha erro agora? Gostei muito do que tu falou aí, sabe? Realmente, porque para ver como isso tudo é tão interessante que tem até esse desafio dentro do Evangelho de Jesus. Olhar algo que pode gerar dúvida, mas se nós buscarmos a moral evangélica, que Haroldo diz que não se perdeu e não se perdeu mesmo, a gente identifica que isso aqui é mais um problema de oratória ou de escrita do que necessariamente de mensagem. Né? Dando sequência, então, ao nosso capítulo, o próximo item, a próxima passagem é abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receberá já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30.
Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Emerson, abandonar pai, mãe e filhos. Essa estranha moral, ela encontra também explicação nos ensinos espíritas? Vamos lá, agora eu vou colocar em risco, eu vou ler o primeiro parágrafo do Espiritismo, trazendo a explicação, um pedacinho do segundo também, trazendo a explicação para isso que a Ju acabou de ler, essas passagens. E aqui nós corremos o risco, pessoal, e as pessoas não participarem mais da roda de conversa, porque eles vão ver a simplicidade e a intensidade com que a reflexão espírita ela é trazida no Evangelho, que às vezes nada melhor do que ler o que está escrito aqui, porque é simples. E eu só vou ler o comecinho e o segundo, e depois eu vou fazer a minha conversa aqui para as pessoas ficarem com vontade de ir no Evangelho e consultar o restante. Diz assim: sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. É aquilo que mais ou menos o que cabe na explicação que nós acabamos de ouvir o Santo trazendo aqui sobre o uso das palavras bastante. Mas ainda ele traz então no início do segundo parágrafo o seguinte: não temos, aliás, sob as vistas a aplicação desta máxima no sacrifício dos interesses das afeições da família aos da pátria? Censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? Então é evidente que Jesus fazia referência de que aquilo que nós temos para o nosso futuro espiritual é muito mais relevante do que a nossa condição momentânea material. E nós sabemos, e a doutrina espírita nos explica, que os laços de família não se perdem. Eles cada vez se apertam mais com as sucessivas reencarnações. Mas em alguns momentos da nossa jornada, nós sacrificamos muito quando nós compreendemos o tamanho do nosso compromisso com Cristo. Nós sacrificamos alguns momentos, horas, minutos, dias, décadas, algumas pessoas, de estar com a sua família para estar trabalhando num bem maior. E aqui, quando Jesus fala disso, não é para abandonar tudo e seguir cegamente como nós vemos nas doutrinas humanas. Seguir o Cristo é trabalhar pela caridade, pelo amor ao próximo. Quantos personagens reais da nossa história nós vimos abandonar a sua família para viver em sacrifício e dificuldade, trabalhando no auxílio do próximo? E é disso que Jesus fala, que é preciso em algum momento, mas não quer dizer que quando nós determinamos essa caminhada, ou quando esses nossos irmãos percorrem esse caminho, eles não gostam dos seus familiares. Eles não sentem saudade, eles abandonam, não tem nada a ver com isso. Assim como o soldado que é chamado para defender os interesses do seu país e vai para a guerra, ele teve que ir, mas ele não deixou de gostar daqueles que estão ali. Então é preciso boa vontade e bom senso para compreender e encaixar todo esse ensinamento do Cristo nos dias atuais. Compreender a mensagem da época, que foi dita para um povo que tinha um nível de entendimento diferente do nosso, que precisava de frases, de alegorias, de historinhas para compreender as coisas e de algumas coisas que os impactassem. Então, se entendeu durante muito tempo de uma outra maneira, porque tentou se interpretar algo que não foi dito para o leitor, foi dito para aquela pessoa naquele momento, naquele contexto, né? Então, a doutrina espírita sempre vai nos trazer
Esse ponto de vista, o ponto de vista da reflexão, o ponto de vista de nós compreendermos a mensagem utilizando a lógica e o bom senso, e não dogmas. E ela tem condições de tratar sobre todos esses assuntos e de levantar essas reflexões que muitas religiões deixam adormecida como se não existisse, porque tem dificuldade de tratar sobre isso. Por quê? Porque estão presos à letra. Não conseguem acessar o espírito, não conseguem acessar esse conteúdo maior, porque falta muitas vezes bom senso, calma, atenção, de compreender que a obra do Cristo e as mensagens dele são muito maior do que os interesses das nossas instituições terrenas. Emerson, e tu falas que foi feito para pessoas da época, mas Jesus teria entendimento para reconhecer qualquer época da nossa humanidade, porque ele se fez menor para chegar até nós. Então, tudo aquilo que hoje nós temos, Jesus já tinha conhecimento disso. Mas assim, o próprio Evangelho aqui nesse item, ele cita, por exemplo, que a lei do progresso exige esse deixar pai e mãe. Vamos lá, como é que o Brasil foi colonizado? Povos que deixaram suas famílias lá na Europa, vieram colonizar o Brasil e a América, para que novas realidades se produzissem, né? Então, isso acontece toda hora nos nossos desejos, nos nossos projetos materiais. Toda hora está se deixando pai e mãe e filho para se buscar um progresso, uma nova região de exploração, umas novas possibilidades de vida, de estudo, de trabalho. Então, se nós temos essa capacidade de dispersar de pai, mãe e filho para ações materiais, por que não tê-la para buscar tesouros espirituais, né? Onde Jesus seja também o protagonista dessa história. Então, na verdade, isso aqui tem 2000 e poucos anos que Jesus falou, mas pode ser usado perfeitamente para hoje ainda. Né? Essa migração de povos, de pessoas que são espíritos, né? Buscando algo melhor para si e para um universo todo, né? Que entra então na lei do progresso e daí então se interrelaciona com aquilo que nós já falamos em outros encontros aí. Obrigado, Emerson. Obrigado, Sandro. Outro item desse capítulo diz: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Sandro, o que podem significar essas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Bom, como tudo já discutido até aqui, né, que o próprio título do capítulo é moral estranha, isso também parece ser estranho, né? E é por óbvio que Jesus não iria tirar o privilégio ou o benefício de você poder ter a relação familiar aprimorada e alguém enterrar o seu próprio pai. É óbvio que essa advertência de Jesus não é literalmente como ele diz aqui, tipo, esquece teu pai lá, sabe? Não tem nada a ver com isso. O que ele quis mostrar com isso é que o que realmente tem importância é a vida espiritual. Que o corpo é transitório e que o espírito sente-se feliz de deixar essa prisão. Principalmente se o nível de esclarecimento desse espírito é a ponto tal já de entender que o que é eterno, que o que é permanente é o espírito. Então, ele diz que quando nós formos fazer reverências ao ser amado que desencarnou, que morreu, que nós façamos pelo espírito, pelos sentimentos, né? E que nós não nos apeguemos àquilo que é corpo, assim como não deveríamos nos apegar àquilo que as coisas materiais que eram
daquele espírito que desencarnou. Tem muitos que ficam apegados às roupas, aos itens, aos utensílios, aos lauréis, aos prêmios, né? Então, o que diz assim? Deixar aos mortos que cuide dos mortos e vá pregar a doutrina de Deus da imortalidade do espírito. Ou seja, uma vez nós mortos do corpo, nós estaremos adentrando no mundo espiritual. E ali é que se faz o cuidado dessa transição, dessa passagem do corpo para o espírito. Então, que nós nos preocupemos em brindar, em homenagear aqueles que foram por aquilo que nós temos de sentimento, por aquilo que eles foram de sentimento e de espírito, e não do corpo. É basicamente isso, né? Então, que eles sejam atendidos no plano espiritual pelo plano espiritual, e que nós possamos irradiar a eles energias que cheguem ao plano espiritual e que não estejam vinculados ao seu corpo, à sua matéria. O próximo item é: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, e entre a nora e a sogra. E o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra. E o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, enquanto me sinto apressado de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão, porque de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a filha com a mãe e a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Emerson, quando Jesus disse: não vim trazer a paz à terra, mas a espada, vim causar divisão entre o pai e filho, entre esposo e esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que acenda. Essas palavras, elas tomadas assim, não estariam em contradição com os ensinamentos de amor do Cristo? Ju, o que será que esses espíritas vão dizer agora, né? Que é problema de tradução, que alguém copiou errado, né? Pois bem, parece num primeiro momento que isso seja, e a reflexão não é nossa, é do Evangelho segundo o Espiritismo, esteja blasfemando, né? Com algo desse teor. Mas não, faz muito sentido que Jesus tinha dito isso. Porque nós sabemos e percebemos hoje que toda a ideia, né, o Evangelho nos traz, que é inovadora, e principalmente quando ela é verdadeira, mas ela vem para revolucionar, e nada que foi mais importante e que mexeu mais com as pessoas do que a doutrina do Cristo, elas encontram resistência na sua aplicação. E o Evangelho diz que essa resistência é proporcional à importância daquilo que está sendo trazido. Então, nós estamos falando da maior resistência que pode ter acontecido no planeta Terra. Porque a mensagem do Cristo foi a mensagem de maior importância que já chegou no planeta Terra. E Jesus sabia que isso causaria problemas, discórdia, discussões, que os homens, quando levantam as suas instituições, e algumas vezes nós nos equivocamos acreditando que são as instituições que representam Deus ou representam o Cristo, e na verdade elas são as instituições que estão tentando compreender ainda de forma muito limitada e com muita dificuldade as mensagens do Cristo e as mensagens do nosso Deus. Então, nós acompanhamos isso hoje. É contemporâneo, é de agora, nós não conseguimos ainda nos livrar da intolerância.
É possível perceber famílias que não conseguem conviver pelas diferenças religiosas, que todos se dizem seguidores e cristãos da mesma doutrina, mas nós não toleramos o pensamento do próximo, a interpretação dele, né? Nós falamos aqui, trazemos a nossa interpretação e aquilo que nós acreditamos que com bom senso e fé raciocinada é possível de se praticar e faça sentido que Jesus tenha nos ensinado. Mas nós não criticamos as religiões do nosso próximo, e se ele está bem, está feliz, ele deve seguir, porque isso está lhe ajudando. Mas Jesus sabia que isso seria um problema. E nós conhecemos, e se não conhecemos, é muito importante consultar a nossa história para ver as barbaridades que aconteceram, que as religiões promoveram em nome do Cristo. Pessoas queimadas, enforcadas, degoladas, mortes, perseguições, coisas horríveis que aconteceram e que se diziam ser em nome da doutrina do Cristo. E aí o Evangelho nos pergunta quando que nós vimos Cristo dizendo para os seus discípulos: vão e matem, persigam, humilhem aqueles que não aceitarem ou não pensarem como nós, ou enfim, aquilo que aconteceu. Cristo nunca disse. Nós não podemos confundir aquilo que Jesus trouxe como algo lógico, porque ele conhecia toda a nossa realidade, embora num esforço de se adaptar a esse corpo de carne, como o Sandro já disse, ele sabia o que aconteceria. É ele que organizou esse planeta desde o seu início, é ele que dirige até hoje, está conosco. E coisas horríveis aconteceram em função disso, e o Cristo só alertou que isso aconteceria para que nós estivéssemos preparados, para que a nossa fé não vacilasse e nós pudéssemos continuar buscando nos adequar aos seus ensinamentos, mesmo enfrentando as maiores dificuldades que muitas vezes envolvem as questões familiares. Então, sim, a mensagem que ele trouxe gerou, por ignorância dos homens, pelo equívoco dos homens, situações que estão de acordo com aquelas previsões que ele fez. Mas isso não era não era o Cristo nos condicionando a não nos entender como nosso familiar, a discutir, a brigar, a nos matar. Não. Ele, conhecendo as nossas limitações, necessário era que a sua doutrina fosse implantada, mas ele sabia que nós nem todos compreenderiam e exemplificariam o amor e a caridade que ele nos ensinou. Né? Então, hoje, nós temos condições de estudar esse panorama completo da doutrina do Cristo e entender quais eram realmente os objetivos de tudo aquilo que ele nos disse e o caminho que nós devemos seguir. E já temos subsídio, sim, a doutrina espírita nos disponibiliza e empresta a todos os nossos irmãos de outras religiões que nos acompanham, porque o nosso objetivo aqui não é converter as pessoas ao espiritismo, é converter ao cristianismo, mas ao cristianismo primitivo, ao cristianismo de amor, de caridade, que está acima de qualquer vinculação religiosa, que vai me auxiliar a evoluir, e para aqueles que querem pensar de uma outra maneira, a me salvar. Que nós temos um posicionamento, uma interpretação um pouquinho diferente, que não é o momento agora, nós já falamos sobre isso, vamos voltar a falar, mas que possa ser usado esse termo, mas que eu possa me salvar executando na minha vida tudo aquilo que está de acordo com os ensinamentos do Cristo, independentemente da religião que eu digo fazer parte. Né? Mas se eu entendo a mensagem do Cristo, eu vou, com certeza, viver de uma forma que seja harmoniosa com todas as pessoas que pensam diferente de mim. E aí, nesse momento, talvez, quando eu compreenda isso, eu estou colocando a minha espada na bainha e começando a compreender a mensagem do Cristo. Assim, e só lembrando que essa dissensão da doutrina, esses antagonismos que se geraram por diversas religiões tentando se apoderarem das verdades, que na verdade estavam equivocadas, né? Isso se deu desde o tempo dos apóstolos. Então, lá na obra Paulo e Estevão fica muito claro, por exemplo, que Tiago relutou muito em adotar o cristianismo puro. Ele tinha um pezinho no judaísmo, e que foi importante naquela época para que eles conseguissem ser mais abrangentes na doutrina do Cristo, conseguir alcançar mais pessoas.
né? Mas, tipo, Tiago não fechava exatamente com Pedro, por exemplo, que foi a pedra angular de todo o apostolado, né? Porque eles tinham visões um pouco diferentes sobre o mesmo assunto. E eles viveram com Jesus. Né? Então, veja, só que Jesus sabia disso. Jesus sabia tanto que muitos deles, dos apóstolos, não estavam plenamente convictos do cristianismo, até que Jesus, depois de desencarnado, reapareceu para eles e gerou a convicção em tantos deles, inclusive em Pedro, né? Porque Pedro negou Jesus porque ele não estava, ele estava vacilante ainda em relação ao que representava Jesus. E aí, com o passar do tempo, essas divergências foram se aflorando, que foi aí onde surgiram as seitas, as diversas religiões, né, por entendimentos diferentes. E é isso que Jesus disse que então ia segregar, ia separar, né? Mas também Jesus disse que veria o Consolador prometido que estabeleceria todas as coisas. Por quê? Porque esse Consolador é o Espiritismo que traz luz a essas diferenças. Emerson, como tu disseste, ele traz esclarecimento do que a moral estranha representa, que é o que nós estamos falando hoje. O que ficar contra pai, mãe e filho realmente significa? E traz com um cuidado de que seja lógico a explicação, de que possa ser usada com a razão, com o raciocínio, né, que é a fé raciocinada. Então, essa é a diferença, e segundo diz aqui no Evangelho, a tendência é que todas essas dissensões, essas divergências, se apaguem com o tempo. E aí que se diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, né? Mas será o futuro das religiões, porque todas esclarecidas em cima de bases lógicas e fundamentadas vão ter que dar o braço a torcer, vamos dizer assim, porque aqui também no Evangelho diz que muitos adotavam a doutrina por interesse e não por convicção. Quando nós tirarmos o interesse da nossa capacidade de entendimento e substituirmos ele pela convicção, pelo estudo da lógica, do raciocínio, nós vamos entender, então, qual é essa revelação que vai trazer tanta luz para o mundo e para o nosso entendimento. Né? Obrigado, meus queridos. E realmente, quando vocês dizem, nesse aprofundar, para a gente melhor entender como é importante, a gente estuda no domingo à noite, depois temos a nossa roda de conversa na quinta, e isso é muito importante para a gente melhor se esclarecer, melhor entender as palavras do Cristo, os seus ensinamentos. Então, o convite que fica é para aqueles irmãos que gostariam de também buscar dessa maneira um maior esclarecimento, possa estar nos procurando. Aos domingos, às 20 horas, a gente tem o nosso grupo de estudos, e que possa estar buscando nas obras básicas, nas obras complementares, esse subsídio que tanto nos auxilia. Gratidão por estar com vocês, gratidão por trocar essas ideias. Já então nos encaminhando para o final da nossa roda de conversa, eu gostaria de pedir que o Sandro pudesse já deixar então o seu boa noite, Sandro. Então, boa noite, meus queridos colegas, irmãos, de caminhada, de estudo, de auxílio, né, que nós possamos estar sempre entusiasmados por esse trabalho, né, que nós possamos estar sempre dispostos, né, a olhar, a pegar a charrua e não olhar para trás, que é o que também diz aqui nesse evangelho de hoje. Depois que nós tivermos com a charrua e a enxada na mão, que não olhemos para trás. E que nós tenhamos a humildade de entender que Jesus foi o Espírito mais perfeito que teve na Terra, foi o planejador desse planeta, das nossas encarnações, e que em nenhum momento ele seria ambíguo, ele seria contraditório, né, nas suas colocações. Que tenhamos a humildade de entender que se algo nos parece estranho, é porque estranha ainda é a nossa capacidade de entendimento. E que Jesus é aquele potencial perfectível que veio de modelo para nós,
e que nós estamos definitivamente muito longe ainda de alcançar. Mas que ele possa estar ainda, né, na nossa referência, nos conduzindo e nos protegendo aí. Um abraço a todos, especialmente a vocês, meus queridos, e aqueles que nos ouvem também. Um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até o nosso próximo encontro. Emerson. Obrigado, Ju, obrigado, Sandro, pela companhia, pelo trabalho, pela conversa. Obrigado a todos que nos acompanham. Eu queria dizer que aqueles que não entenderam alguma coisa que nós trouxemos aqui, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, mas em específico o capítulo 23, que vocês vão entender. Aqueles que não gostaram dessa roda de conversa, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão gostar, é muito melhor. E aqueles que gostaram dessa conversa, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito melhor que essa conversa aqui também. Então, fica o convite para que possam estar conosco, mas especialmente para que consultem o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras básicas, o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, que tem muitas das perguntas que nós já nos fizemos em algum momento e as respostas, e também tem algumas perguntas ali que nós, por desinteresse, preguiça, acomodação, nunca nos fizemos, mas que respondem enigmas enormes que nós consideramos ter na nossa vida. Então, esse é o nosso agradecimento e o nosso convite para que compartilhem, consumam conosco as obras da doutrina espírita. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, meus queridos, obrigado, Emerson, Sandro, a Bruna, que possamos permanecer, então, envolvidos pelo amor, pela paz de Jesus, e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação.
for só mais um gesto de paz numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.